Oi, turminha do segundo ano, mais um momento de estudo, né? Jesus está aqui para a gente fazer mais uma aula de história, nossa aulinha de história da semana, tá? Então vamos abrir o livro na página 15, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar Eu Cidadão. Agora vamos conhecer fontes que contam histórias a respeito de sua família. A gente já está trabalhando isso desde o segundo bimestre, né? Falando de o que pode contar um pouco da nossa história, né? Da nossa família. Essas duas atividades aqui vai ser feita para a gente, que vocês vão pedir, com a ajuda de um adulto, pesquise um objeto de outros tempos que foi mantido pelos seus familiares. Então, vocês vão pedir ajuda, né, para fazer essa atividade. E essa atividade é mais uma e nós vamos corrigir uma aula em tempo real. Então, nós vamos ter uma aulinha de história para corrigir essas, de geografia, juntos, história e geografia num dia só. Todas essas atividades que a tia Zilda está falando que vai corrigir em tempo real, a gente vai fazer, tá? Então, não deixe ficar atrasado com as tarefinhas para quando chegar o dia que eu marcar, todo mundo já tenha feito. Então, vamos lá. Que objeto você selecionou? Então, vê como adulto aí da família, né? Com o objeto que foi mantido, que guardou até hoje, que conta um pouco da história da família. Então, escreve o nome aqui. É até meio parecido com as atividades que a gente fez no outro bimestre, né? Letra B. A quem pertence ou pertenceu esse objeto? Aqui não tem linha, mas pode escrever aqui na frente, tá? Desde quando esse objeto está em sua família? Aí vocês vão ver lá quanto tempo, né? Se tem muitos anos, vai tantos anos, então, conversa. Essa atividade não tem como fazer sozinho. Precisa da ajuda de alguém, tá? Número 2. Apresente aos colegas a história desse objeto e a importância dele para a sua família. Então, quando a gente for fazer essa correção, cada um vai falar o objeto. Se tiver o objeto em mãos, vai mostrar na nossa aulinha, né? E vai falar qual é a importância dele para a família, tá bom? 3. Que tal montar uma exposição para apresentar as histórias das famílias? Infelizmente, a gente não tem como fazer isso, né? No ano passado, a tia Zilda fez com a turminha, mas a gente estava na sala de aula. Agora, a gente não tem como fazer, né? Cada um está nas suas casas, então a gente vai ter que fazer só apresentação através das nossas aulas em tempo real. Para isso, com a ajuda dos seus familiares, crie uma legenda para o objeto que você pesquisou. Então, isso aqui não precisa fazer, tá, gente? Porque vocês vão só apresentar ele, né? Não vão levar para a sala de aula. Então, é só apresentar mesmo e falar a importância dele para a família, tá bom? Aqui nós temos, veja um exemplo de organização do material na exposição. Se a gente fosse fazer a exposição, né? Aí vocês iam fazer tipo assim, com a legenda. Nome do objeto aqui, né? Videogame Atari 2600. Utilidade, qual a utilidade dele? Possibilitar divertimento com jogos de videogame individualmente ou em grupo. Desde quando pertence à família? Pertence à família desde 1984, quando um tio ganhou o aparelho no aniversário. Então, isso aqui era só um exemplo, se a gente estivesse na sala de aula, para vocês levar o objeto e fazer essa legenda explicando, né, falar sobre o nome do objeto, para que ele serve e desde quando que ele pertence à família. Então, isso aqui não vai fazer, né? Então, fica bem claro que as atividades aqui vocês têm que deixar prontinho para a nossa aula em tempo real. Agora, a gente vai passar para a página 16. Na página 16, a gente vai iniciar a nossa sexta unidade, ou seja, unidade 6. Outras histórias, outros tempos.
Anteriormente, você estudou diferentes documentos que resgatam lembranças de histórias pessoais e de familiares, né? Então, antes desse capítulo, a gente estava trabalhando sobre o que faz a gente resgatar as lembranças do nosso passado, da história da nossa família, né? Neste capítulo, você vai conhecer mais histórias de outros tempos e lugares, né? Então, vamos ver, aqui já tem uma imagem, né? Essa imagem aqui mostra que nós temos vendo estátua, com certeza é em homenagem a alguém que fez parte da história, né, da cidade, né? As crianças aqui, ó, né? Elas estão juntas, com certeza conversando, falando sobre a história da família, né? Então é muita coisa que, ó, vamos ver aqui. Observe a ilustração de abertura do capítulo e em seguida converse com o professor e os colegas sobre o lugar representado. Como a gente não está junto, vocês vão observar a imagem, tudo que está acontecendo aqui e conversar com alguém aí, né? Às vezes a pessoa que está perto de você, você vê umas coisas, ela vai ter outras ideias, né? Para depois responder oralmente só. Se quiser escrever no cantinho, né? Que lugar é esse? Então dá para a gente ver, voltando aqui, que é uma praça pública, né? Depois vocês conversaram, vocês, né, chegaram à conclusão que é uma praça pública. Depois vem, ó, esse espaço, letra B, esse espaço tem proprietário ou é um lugar público? Lembra que nós trabalhamos na praça, né? Praça não tem um dono da praça, a praça faz parte do município, né, da nossa cidade. É um lugar público onde todos podem ir lá na praça para passear, para se divertir, né? Nesse momento nós não podemos ir nas praças, ficar fazendo aglomerações, mas quando tudo passar, a gente tem as praças para a gente ir, para tomar um sorvete, né? Para conversar com os amigos, para brincar, né? Então, a praça é um espaço público onde todo mundo pode frequentar. As ruas e as praças da cidade também têm história? Geralmente as ruas, né? Nós temos aqui em Santa Vitória as ruas com nome de pessoas, nome mais é nome de pessoa, né? Mas tem lá no bairro Dom Alexandre, que fala BDA, que lá são os números, né? Aí é com número. Mas geralmente uma rua, quando tem um nome, é homenagem a alguém, né, que fez parte, ou uma pessoa que já foi o prefeito da cidade, ou algum familiar, né, do prefeito, ou de alguém que fez parte da história do município, né? Nós temos aqui, vou dar um exemplo aqui da nossa, da feira, né? Alberto, se eu não me engano é Alberto Gonçalves, né? O seu Alberto fez parte da história de Santa Vitória, né? Tem os familiares deles aqui, a tia Zilda até é amigo, muito amigo mesmo da família. Tem rua, Avenida Genésio Franco, Reinaldo Franco de Moraes, tudo são pessoas que fizeram parte da história da nossa cidade, né? E já se foi, né? Foi morar com Deus. O ginásio, né, Flávio Moraes, né? Então, geralmente esses lugares públicos têm da cidade, as praças, as ruas, né, tem nome que conta a história da cidade, né? O que você faria para descobrir a história de um lugar que não fosse a sua casa ou da sua escola? Aí, essa também a tia Zilda registrou aqui para fazer essa pergunta na nossa aulinha em tempo real junto com as outras, né? Então, vocês escrevam aí para vocês falarem para a tia Zilda, tá? Cada um tem o seu pensamento. Outra atividade também que vocês vão fazer na nossa aulinha em tempo real. Então, vamos ver. Use recortes de revistas e jornais e faça uma colagem nos espaços a seguir para mostrar o que você faria para descobrir a história de um lugar.
Então, vocês vão usar recorte, né? Pesquisa, jornal, em revista, pela internet, né? Uma colagem que vocês vão mostrar que vocês fariam para descobrir a história de um lugar, né? Então, tem várias opções aí. Então, vocês vão fazer colagem, duas colagens, duas, né? Se o desenho for um pouquinho maior, a figura, pode dobrar, tá? Apresente ao professor e aos colegas as imagens de fontes que você selecionou para descobrir a história de um lugar. Você quer saber a história? Eu vou falar da praça, né? Então, pega foto ou sei lá, cada uma. Pode até pesquisar alguma coisa, uma fotografia, né? Algum objeto, né? Vai procurar em livros a história dela. E depois vocês vão falar o que vocês descobriram, tá? Dos dois objetos, das duas fotos ou o que vocês colocarem aqui, tá? O recorte que vocês colaram, tá bom? Então, ó, todas essas atividades que a gente fez hoje na nossa aulinha de história vão ser corrigidas, né? Aqui, vamos voltar aqui, ó. Essa aqui, na página anterior, né? São as duas dos objetos, essas três perguntinhas aqui, vocês vão fazer, e o objeto para a gente ver. Depois, na outra parte aqui, da página 17, vocês vão responder a letra D, para falar no tempo real, e a colagem explicar o que vocês descobriram, tá bom? Então, bom trabalho a vocês, né? E até a nossa correção, nossa aula em tempo real, tá? Beijos!